Estamos voltando aqui. Agora caiu mesmo a nossa aula, né? Porque passou do tempo. Não pode dar resposta. Ele não pode dar resposta. Eu respondi, Diane achou a resposta. Ela falou que já tinha visto. Não, ele vai ser durante a aula para tirar as dúvidas. Ele tira as dúvidas. Ele é um bom professor. Deixa eu aguardar aqui o pessoal chegar. Isso. Agora caiu mesmo o nosso tempo, por conta do tempo, viu, gente? Os 40 minutos passaram e eles derrubam a nossa live, vamos dizer assim. E aí a gente tem que voltar de novo. Vou compartilhar novamente a tela com vocês. Ok? Então, a gente estava trabalhando justamente aqui na ideia de que do porquê do rompimento do terceiro estado com relação ao absolutismo. Então, eles viram que nos Estados Gerais, na reunião dos Estados Gerais, os seus interesses não iam ser atendidos, que é o fato de tanto nobres como clérigos pagarem impostos. Então, eles viram que os nobres e os clérigos se juntaram para fazer com que eles, o terceiro estado, pagassem mais imposto. Então, não satisfeitos com isso, que eles entendiam como uma injustiça, se trancaram numa sala, né, que tinha ali, que é a sala da Pérola, onde se jogava um tipo de jogo muito parecido com tênis à época. E aí, eles vão montar essa, vamos dizer assim, essa Assembleia Constitucional, tá bom? E aí, nessa Assembleia, é decidido, por exemplo, a abolição de impostos feudais em relação ao rei e à igreja. Tá? Só que, e também a Constituição, a votação de uma declaração de direitos. Só que aí o que acontece? O rei, ele não vai aceitar, né, essa aprovação dessa declaração de direitos. E aí, no momento que ele não aceita e ameaça invadir a sala onde estavam reunidos os deputados do terceiro estado, acontece o que a gente chama de Jornadas de Outubro, ou Marcha sobre Versalhes, que foi um movimento incitado justamente por Luís XVI não aceitar a aprovação da Declaração de Direitos. Então, a partir dessas manifestações, a gente vai ver um engajamento muito grande da população em geral, principalmente das mulheres. Tá? Lembram, né? As mulheres que sentem mais o peso das questões relacionadas ao preço dos alimentos, né? Que elas lidam diretamente com a compra e, vamos dizer assim, a preparação dos alimentos. E na época o pão ficou caríssimo, né? Então, as mulheres perceberam que tinham que se juntar aos homens para fazer um movimento maior. E esse foi um movimento chamado Marcha para Versalhes, tá bom? E aí houve saques, invasões ao Palácio de Versalhes, obrigaram a família real a voltar a Paris, né? Porque eles estavam nessa cidade, nesse Palácio de Versalhes, né? Onde era o reduto dos monarcas franceses, tá bom? Então a coisa começou a se insuflar bem aí. Vamos dizer assim, o conflito começa justamente a partir desses estados gerais, porque não se decide por algo que beneficie o terceiro estado
o terceiro estado se revolta, né? Vai agora lutar pela busca, né, ou pela aprovação de uma Constituição e de uma Declaração de Direitos, que é essa aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, Declaração de Direitos, que não é aceita, tá bom? Pelo rei. E aí começa esse processo revolucionário. No momento das jornadas de outubro, a gente também vai ver que dentro do movimento revolucionário, já no terceiro estado, houve umas certas rupturas, né? Porque dentro do terceiro estado, logicamente, você não tem só pessoas ou burgueses pobres, você tem também aqueles que são mais abastados e aqueles que são mais ligados à monarquia. Esses que eram mais ligados à monarquia, eles não queriam, por exemplo, a queda do rei ou a ausência de uma monarquia centralizada. O que eles queriam era apenas que o rei diminuísse a carga de impostos sobre eles, né? Que era o principal. Então, a gente vai ver que, aos poucos, o movimento ele foi se tornando tão popular que as pessoas vão pedir a criação de uma república, né? Ou seja, a formação de uma república. E nessa república, logicamente, você não tem a figura de um rei. Então, por isso a gente vai ver as divergências entre os grupos mais conservadores e os grupos mais radicais dentro desse movimento revolucionário, certo? E aí a gente vai ver que essa Assembleia Constituinte que se forma, ela começa a limitar gradativamente o poder do rei, desmantelando o Estado absolutista. Tanto é que na Constituição que eles promulgam lá, em 1791, a gente vai ter, por exemplo, algumas questões que vão ser modificadas, reconfiguradas dentro do Estado francês. Por exemplo, a abolição das ordens feudais foi algo que aconteceu. A simplificação da administração do Estado, né? Ou seja, a diminuição da burocracia para você resolver as questões legais dentro do Estado francês. A tripartição de poderes, ou seja, o poder de... Oi? Eu saí porque minha câmera tava ficando toda hora daquele jeito. Ela tava toda... Era só desligar. E a luzinha aqui perto dela ficava toda hora piscando também. Gabriel, tem que prestar atenção, tá bom? Presta atenção no que a gente está falando mais na câmera e no fundo do seu vídeo, porque senão você não vai conseguir fazer uma boa avaliação. Tá? Foca aí, tudo bem? Então, a gente está aqui trabalhando a ideia da Constituição. O que essa Constituição de 1791 ela vai dizer, né? Então, ela vai partir os poderes na França. Vai ter agora executivo, legislativo e judiciário, que antes eram unificados na figura do monarca, né? E ela vai manter o confisco dos bens do clero, tá? E vai nacionalizar esses bens. Tá? Então, nesse período, eles mantêm aquilo que eles já tinham feito lá na Assembleia, né? Que era confiscar os bens da igreja. E eles nacionalizam esses bens, eles passam para o Estado, certo? Aí a gente pode falar de propriedades, de riquezas em geral, que a igreja tinha dentro do Estado francês. Mas ainda aqui na Constituição de 1791, a gente vai ver a manutenção da monarquia, tá? Só que era uma monarquia constitucional. O que eles pensavam? Como os conservadores estavam ali na confecção dessa Constituição, manteve-se a monarquia subordinada às leis, ou à Constituição, às leis da Constituição. Tá? E ela seria apenas o poder executivo, aquele que executaria as leis. Mas essas leis, tanto a aprovação de leis, como a criação de leis, como a revogação de leis, elas deveriam passar primeiro vamos dizer assim, pelo parlamento francês. Tá? O rei não poderia tomar mais nenhuma medida de cunho legislativo sem o parlamento. Era esse o principal, vamos dizer assim, afirmação quando eu digo que ele separou em 3 poderes. E o poder legislativo seria, né, exercido pela Assembleia, no caso, o parlamento.
No entanto, gente, para você ver como a Constituição de 1791 ela misturava questões revolucionárias com questões conservadoras, ainda manteve-se as colônias e o sistema escravista nas colônias francesas. Quer dizer, a ideia de liberdade aqui, ela só serve para quem é cidadão francês. Quem não é considerado cidadão francês, no caso o escravizado, que estava nas colônias, essa ideia de liberdade não se aplica. Certo? Então, a gente já trabalhou, eu acho que no começo do ano, a gente trabalhou sobre a Revolução de São Domingos, né? Que é hoje o Haiti, que era uma colônia francesa. Quer dizer, a ideia de Revolução Francesa aqui, a ideia de liberdade dentro da Revolução Francesa não se aplica aos escravos daquela região. Ele limita-se apenas aos cidadãos franceses, né? Então, no caso, até mesmo a situação de exploração das colônias continuaria, porque era algo que beneficiaria a burguesia. Como a gente viu, a Revolução ela foi liderada pela burguesia. Então, todas as mudanças que a burguesia vai implementar é em torno de facilitar, né, as suas relações políticas e econômicas, jamais interferir nisso, tá certo? Por isso que se entende por que não se aboliu na Constituição de 1791, não se aboliu nem a monarquia e nem a escravidão e as colônias, né, a manutenção, aí manteve-se a manutenção das colônias na América, por exemplo. Bom, só que até aqui, já em 1791, a gente tem um conturbado cenário político dentro da França, né? Porque havia os ânimos, estavam todos à flor da pele. Você vai ter uma medida, que é uma medida muito ruim dentro da França, que é a injeção de papel moeda em grande quantidade no mercado. Isso para facilitar as relações comerciais e alavancar a economia. Só que, do jeito que foi feito, piorou a situação, porque desvalorizou a moeda. Era tanta moeda dentro do mercado, né, que desvalorizou. Então, o dinheiro virou, né, nada, vamos dizer assim. Então, você tinha... Como aconteceu recentemente na Venezuela, o pessoal tinha pilhas de dinheiro que não valia muita coisa, né? Por causa disso. E aí, nesse momento, se sentindo acuado e sendo pressionado por todos os lados, cresce a ideia de uma proclamação de uma república e o rei, no caso Luís XVI, ele vai, vamos dizer assim, ele vai fugir, vai tentar fugir para outras regiões na Europa para tentar se aliar a alguma outra monarquia, no sentido de, digamos que, frear a revolução. E nesse momento, né, os revolucionários vão entender que isso é uma espécie de traição à coroa. A traição, na verdade, é o povo francês, porque qual era o significado do rei? O rei, na França, ele era visto como um protetor do povo francês. Então, se ele se alia a outro rei para tentar ir contra o próprio povo, né, então isso foi visto como uma traição. E é justamente por conta disso que o rei, que vai se radicalizar ainda mais a revolução, e o rei será morto, será executado, tá certo? E aí a gente vai ter, depois da morte do rei, a promulgação, né, a queda da monarquia, e a gente vai ter a promulgação da Constituição, da República, na verdade, né? Nem da Constituição, é da República Francesa. E aí a gente tem um momento que a gente chama de conversão, né, o período da conversão, que é justamente esse período republicano, né? Isso aqui após a morte de Luís XVI na guilhotina, certo? Deixa eu passar aqui, né? Aqui é a imagem de Maria Antonieta no momento da sua execução também. Lembram que eu disse? Maria Antonieta era vista como gastadeira, né? Uma mulher que gastava muito e era uma das responsáveis pelo estado deplorável das finanças francesas, né? Então, ela também é executada juntamente com o seu marido. Bom,
E aí a gente tem o período da Convenção Nacional, que aí a gente tem a criação de uma Constituição definitiva, que superou o antigo regime. A gente tem, por exemplo, até mesmo a modificação do calendário, que passou a ser um calendário baseado nas estações do ano e das colheitas, não mais um calendário baseado na fé cristã, né? Ou no calendário juliano, certo? E a gente vai ter uma nova reconfiguração. Nesse período revolucionário aí da convenção, a gente vai ver a criação de vários grupos dentro aí dos revolucionários, né? A gente vai ver os grupos jacobinos, que eram os grupos mais radicais dentro do movimento, coisa que a gente já viu, né? Eles eram principalmente compostos pela baixa burguesia e eles eram os setores mais radicais, tá? Dentro desse setor mais radical, a gente vai ver, por exemplo, os cordelis e os sans-culottes, né, que são as partes mais fortes aí dentro dos jacobinos. Era o grupo mais radical da Revolução. Tinha outros grupos, os girondinos, que eram os moderados aí nesse sentido, de fazer vamos dizer assim, uma rápida comparação, como se fosse um grupo de centro na política brasileira, né? Eles, por exemplo, foram contrários à execução do rei. E eles eram formados por membros da burguesia mais abastada, ou seja, da alta burguesia. Tá? E aí a gente vai ver com um dos principais representantes, o Condorcet e o Brissot, que eram representantes dessa alta burguesia. Entre os jacobinos, um dos principais representantes era o próprio Robespierre, o Danton e o Marat, que eram representantes dessa ala mais radical da Revolução Francesa, que é os jacobinos. Depois a gente tem uma espécie de planície ou pântano, né, que era um grupo numerosos assim, de deputados da burguesia, mas que também eram contrários, vamos dizer assim, à própria radicalização da Revolução. Tá? Seus membros se opunham às propostas mais radicais da Convenção, mas eles não tinham bem uma posição bem definida, tá certo? Se a gente fosse pensar mais ou menos, assim, se a gente fosse fazer uma rápida comparação, é como se os girondinos fosse uma espécie de, por exemplo, uma espécie de direita, os jacobinos uma espécie de esquerda, porque quer uma revolução, que é a modificação da sociedade, e o pântano fosse uma espécie de centrão, né, que vai estar muito ali relacionado ao momento, às circunstâncias. Eles não vão ter exatamente uma posição bem definida, vão agir de acordo com os seus interesses, mas de uma maneira mais pragmática, no sentido de que vão fazer aquilo que está dando certo, sabe? Então, eles não tinham muito bem essa definição. Então, basicamente, são esses três grupos aí que formaram os radicais, ou que formaram os revolucionários, mas que depois da queda da monarquia, eles agora vão se repartir em grupos específicos e eles vão começar entre eles mesmos a disputar o poder na França. Tá? E aí a gente vai ver que nessas disputas de poder entre esses grupos revolucionários, a gente vai ter períodos extremamente terríveis na França. Né? Por exemplo, quando os jacobinos estão no poder, há uma perseguição intensa a todos aqueles que fossem contrários, por exemplo, às medidas que os jacobinos tomassem. Tá? E durante o governo dos jacobinos, a gente vai ver o que eles vão chamar de período de terror, que é esse período de perseguição a vários líderes da própria Revolução Francesa. Tá? É o que a gente chama aqui período de terror, que vai de 1793 a 1794, certo? Aí nessa parte aqui, gostaria de alguém ler isso para mim. Bia? Aí, Bia. Padilha, Bia Padilha. Oi, tio. Você está conseguindo enxergar aqui o livro? Sim. Tá, lê para mim esses três primeiros parágrafos antes da palavra período de terror. Tá. Inicialmente, ainda que por pouco tempo,
De dezembro de 1792 a junho de 1793, a convenção foi dominada pelo grupo de girondinos, os quais temiam as ideias radicais dos jacobinos. Porém, os girondinos não conseguiram controlar a crise econômica e nem impedir os avanços dos estrangeiros, além de acabarem mantendo todos os privilégios da alta burguesia. Então, os jacobinos, apoiados pelos sans-culottes, tomaram o poder, dando início à fase mais radical da Revolução. Nesse contexto, diante das ameaças internacionais, algumas instituições foram criadas em 1793, como o Comitê de Segurança Nacional, responsável pela segurança interna da França, o Comitê de Salvação Pública para o controle do Exército e o Tribunal Revolucionário, que julgava os que eram considerados traidores da Revolução. Com os jacobinos no controle, Robespierre comandava o tribunal, que passou a ser utilizado como instrumento de perseguição a opositores políticos. Foram levados à guilhotina membros girondinos, nobres e até mesmo jacobinos. Esse período deu início a um dos momentos mais sangrentos da história francesa, conhecido como Terror, de 1793 até 1794. Que é justamente o período de governo dos jacobinos, né? Mas não foi só de terror que viveu o período jacobino. Algumas reformas vão ser feitas, né, por eles nesse período. Assim, por exemplo, é importante a gente citar que, além desses comitês de salvação, é nesse período que a gente vai ter o sufrágio universal masculino, ou seja, o direito de voto aos homens, né, não às mulheres, tá? Aos homens, apenas aos homens, de forma universal, ou seja, sem distinção de classe. Vai se ter também o confisco de terras dos nobres e a distribuição de terras aos camponeses mais pobres, essas terras confiscadas. A abolição da escravidão nas colônias francesas e a fixação de preços máximos, ou seja, preços que um produto, por exemplo, poderia chegar até um certo limite de preço, acima disso ele não poderia, certo? Foi algumas das ações tomadas pelos grupos jacobinos. Vocês percebem que essas ações elas são muito mais interessantes para as camadas da baixa burguesia e do campesinato, né? Por isso que são reformas importantes nesse período. Só que para fazer essas reformas, eles tiveram que entrar em atrito com os girondinos e com o pântano, né? Que não eram a favor de muitas dessas reformas. E é aí que esses grupos vão ser perseguidos, porque eles não vão aceitar essas reformas. E aí a gente vai ter a guilhotina, né, a muitos dos líderes da Revolução, próprios jacobinos. Aí, mas os próprios jacobinos mataram jacobinos? Sim, porque tinham muitos jacobinos que não concordavam com essa forma tão feroz que Robespierre, vamos dizer assim, trabalhava, né, no sentido de comandava a França, ou comandava a convenção, o período de convenção, tá certo? Depois a gente vai ter o período que a gente vai chamar de diretório, né? E o período termidor, né? Que é quando o Robespierre ele sai do poder e aí os jacobinos perdem o poder nesse sentido e os girondinos voltam a dominar a cena política na França, né? E aí Robespierre também vai ser morto nesse processo aí revolucionário, tá? Então a revolução ela foi tão forte que ela matou os seus próprios revolucionários, né? Uma revolução que levou os seus próprios comandantes à guilhotina também, certo? Então aqui são algumas das questões que a gente trabalha nesse período da Revolução Francesa, tá bom? De maneira geral, causada pela insatisfação do terceiro Estado, que pagava impostos e não tinham direitos políticos. Ficou claro até aí, gente, essa parte da Revolução Francesa? Alguma dúvida em relação à Revolução Francesa? Sem dúvida. Não, né? Sem dúvidas. Manuela, conseguiu? Oi. Conseguiu entender a parte da Revolução Francesa? Ok. Tem alguma dúvida, Manuela, em relação a isso?
Manuela deve ter caído aqui. Eu gostaria agora de passar... Não, né? Eu gostaria de passar agora para a gente dar umas... Não. Tá. Para a gente dar umas pinceladas no capítulo 8, que é o capítulo sobre a Revolução Americana, tá certo? Que o senhor passou para a atividade que o senhor passou, capítulo, 2 capítulos? Atividade ou avaliação? Avaliação. Avaliação é esses 2 capítulos. Revolução Francesa e Independência das 13 colônias. Bom, com relação à independência das 13 colônias, como a gente já falou, ela tem uma influência do iluminismo, assim como a Revolução Francesa, e também a ideia de que as mudanças que vão ocorrer nesse período, né, as mudanças com relação à comunicação e, vamos dizer assim, as revoluções industriais também vão acabar fazendo com que essa revolução ela se tornasse algo mais forte, né, e muito mais possível de realmente acontecer. Então, a gente vai ver que a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, ele se dá baseado nesses, vamos dizer assim, nessas ideias iluministas e também baseado nos interesses da burguesia dessa região, tá? Uma coisa que a gente viu, e aí para a gente, né, começar a falar sobre a Revolução Americana, é que as 13 colônias, elas passaram por um processo de ocupação por volta ali do século XVI, XVII, né? Principalmente início do século XVII, quando protestantes calvinistas, ou melhor dizendo, puritanos, foram viver nessa região, né? Já era uma região dominada pela Inglaterra, eles foram viver nessa região fugindo das perseguições políticas e religiosas durante o governo de Carlos I na Inglaterra. Então, é aí que parte esse processo de ocupação daquela região. Então, eles chegam, né, e passam a ocupar essa área bem aqui, a área leste do atual território dos Estados Unidos, certo? E aí eles começam a fundar várias colônias aqui. Essa população, o perfil dela, como a gente já viu nas aulas, era um perfil bastante tradicional, bastante religioso. Eles tinham uma ética muito, vamos dizer assim, muito forte, né? A ética religiosa deles, tá? Eles tinham tradições muito rigorosas nesse sentido. Por isso que eles vão ser chamados de puritanos, deriva aí da ideia de puro, ou seja, de uma moral religiosa pura. No entanto, no campo econômico, eles eram liberais nesse sentido, tá? Eles eram liberais no campo econômico. Eles não tinham, por exemplo, nenhum tipo de pudor ao fazer o que a gente chama, ou que os católicos chamavam de usura, que é você cobrar o lucro, né, ou os juros em cima do dinheiro, das mercadorias, ou do tempo que o dinheiro passava na mão de alguém que você emprestou, por exemplo. Então, eles não viam problema nem nos juros, nem no lucro do capitalismo, tá bom? A questão de tradição mesmo, a questão de moral pura, estava apenas no campo da religião e dos costumes, certo? E aí é o perfil deles, né? Geralmente eram puritanos que foram fazer essa ocupação de perspectiva calvinista, ou seja, eles entendiam que eles estavam predestinados à salvação divina, e uma forma de entender isso era vamos dizer assim, era a sua prosperidade econômica. Então, como é que um puritano via se ele estava sendo abençoado por Deus, ou se ele era um eleito de Deus? Se ele prosperasse economicamente, tá? Então, era a ideia que se tinha na época, tá bom? Veja que essa população está fugindo de confrontos religiosos que existiam na Europa.
na Inglaterra principalmente. Então, eles vão viver nessa região. Depois vão chegar outras pessoas de outros países, da Alemanha, né, da Suécia, outros países que começam também a migrar para essa região. Tá? Então, aqui a gente vai ver como essa ideia religiosa dos calvinistas vão estar, né, dentro da sociedade americana. Então, a sociedade americana, ela nasce, ela se fundamenta em cima desses ideais religiosos aqui dos estados, dos puritanos, que são os pais peregrinos, aqueles que deram início à fundação dos Estados Unidos, né? Mas o conflito mesmo entre esses colonos e a sua metrópole se dá justamente quando a metrópole começa a controlar o comércio, né? A forma de fazer comércio dessas regiões. Porque antes desse controle forte por parte dos Estados Unidos, ou por parte da Inglaterra, as colônias, elas faziam comércio com a África, com as Antilhas, né? Tinha um comércio triangular aqui no Atlântico. Só que vem lá a Inglaterra e vai tentar impedir esse comércio. Ela queria que um comércio que fosse para cá, né? A seta aqui, ó, é sempre para cá. Vai para cá e volta para cá. Vai para cá e volta para cá. Ou seja, algo entre a colônia e a metrópole e somente. Tá? Porque isso seria um fator de enriquecimento para a metrópole, no caso a Inglaterra. Os comerciantes que viviam aqui nas 13 colônias não aceitaram isso, tá? Não viam isso como algo produtivo. E nesse processo vamos dizer assim, de aumento desses controles, a gente vai ter uma série de leis, né, que eles vão implementar para controlar essas colônias. E aí a gente vai ter, por exemplo, a lei do selo, né, que vai obrigar que vários grupos, olá, João, vai obrigar que vários produtos que circulassem nas colônias tivessem um selo real. A lei, por exemplo, do açúcar, né, de 1764, que cobrava taxas adicionais sobre o café, sobre o vinho, sobre outros produtos, inclusive o açúcar. Esses atos Tauschides aqui, que aumentava a taxação sobre os produtos como o chá, vidro, papel, que eram produtos bastante consumidos nessa região. E outras leis, né? Todas essas leis, elas tinham como objetivo explorar ainda mais as colônias, não é? E fazer com que essas colônias se submetessem economicamente à metrópole. Logicamente que, pela cultura desses colonos, eles não aceitaram isso de maneira pacífica, né? Porque eles já estavam acostumados a ter uma certa autonomia comercial, já que no começo do século XVII, a Inglaterra não fazia tanta pressão sobre esse comércio aqui triangular. Tá? Só um parêntese aqui que eu esqueci, havia diferença, gente, entre as colônias, tá? As colônias Tio, foi mal. Tio, traído. Caiu, né? Tá, se cair, volta de novo. Havia uma diferença aqui entre as colônias, tá? As colônias do norte, elas eram colônias que tinham uma economia mais diversificada, tá? Além disso, elas começaram a ter uma proto-indústria, um início de industrialização aqui. E o trabalho era livre, tá bom? Havia, inclusive, aqui uma diversidade religiosa maior, porque havia uma diversidade étnica também maior nessa região. Já nas colônias do sul, a gente vai ver que ela era muito mais... Tio, Oi. só vou repetir rapidão, porque deu uma travada aqui no seu áudio. Em relação às colônias? É. As colônias do norte, elas se diferenciavam das colônias do sul. Tá? As colônias do norte, elas tinham uma economia mais diversificada, certo? Além disso, elas tinham um comércio triangular com essas outras regiões aqui das Antilhas e da África. Essas colônias do norte, o trabalho era livre, em boa parte o trabalho era livre, e havia uma certa proto-industrialização. Eles começaram, né, a tentar industrializar, só que isso foi reprimido pela metrópole inglesa. Já as colônias do sul, elas eram monocultoras, ou seja,
Existia um sistema de plantation. Um agricultor, por exemplo, já que a base de lá das colônias do sul era a economia agrícola, eles plantavam, por exemplo, só um tipo de produto. Por exemplo, se eu tenho uma fazenda e vou plantar só feijão, digamos, mas lá não era nem feijão, eles plantavam algodão, por exemplo, né? Outros tipos de produto. Então, eu plantava só algodão, ou eu plantava só fumo, né? Que é chamado de tabaco. Então, basicamente isso. Então, eram grandes latifúndios agrícolas. Samara, você levantou a mão, queria fazer uma pergunta? Não é só para aula, se acabar os 4 minutos, os 3 minutos é para voltar? Quando acabar, vocês voltam rapidinho para a gente fazer as considerações finais e eu dou algumas instruções, tá bom? Então, até mesmo, Vinícius, na questão da diversidade étnica, havia diferenças. O norte, ele tinha uma diversidade étnica maior. Por isso que havia uma diversidade religiosa maior no norte. Já no sul, não, eles eram bastante puritanos. Tanto é que, na atualidade, a gente vai ver, e no contexto histórico das colônias do sul, a gente vai ter uma ideia de supremacia branca, né? E a ideia de racismo muito forte, atrelada justamente ao racismo estrutural nessa região, devido à escravidão, que foi muito forte aqui. Tá? Tanto é que a briga que vai dar início à guerra de secessão entre as colônias do sul e do norte é justamente por conta da escravidão. As colônias do sul eram a favor da escravidão e as do norte não eram. Tá? Como as do norte ganhou, até hoje tem Tio, um certo ressentimento por lá. Oi, Vinícius. era tipo assim, né? As do norte, elas, tipo assim, eram mais modernas. Elas É, aceitavam de boas, elas queriam inovar. Já a do sul eram tradicionais, elas apoiavam a escravidão. Elas exatamente. não eram muito Ela não era muito aberta. tradicionais. Isso, não era muito É, aberta à industrialização, né? Uma nova forma de produzir riquezas a partir do comércio e da indústria, né? As colônias do Sul, elas eram muito até mais ligadas à ideia feudal, né? De você ter grandes latifúndios, né? Como se fosse feudos, né? Que produzisse mercadorias nesse sentido. E isso aqui era vendido para a metrópole. Tanto é que a gente vai ter uma relação muito mais profunda entre as colônias do sul e a metrópole do que as colônias do norte. Elas, nesse sentido, eram mais desligadas da metrópole por conta da diversidade produtiva dessa região. Então, você pode fazer assim, essa analogia, como se as colônias do sul fossem muito mais tradicionais e muito mais adeptas a práticas econômicas tradicionais, como latifúndio, né? Plantação de um só produto, agrícola, a escravidão. Né? No momento em que o mundo está se industrializando, a Europa começa a se industrializar a partir da própria Inglaterra, e a escravidão vai ser paulatinamente desaprovada nesse sentido. Né? Porque a ideia agora é você ter trabalhador que trabalhasse nas indústrias e que também fosse consumidor dos produtos dessa indústria. Né? E o escravo não consome porque ele não compra, ele é apenas uma mercadoria como outra. Então aqui a gente tem essa diferenciação. Mas, bom, nosso horário vai acabar, né? Temos 1 minuto. Eu vou só coisa aqui para me tirar aqui um print, tá bom? Abro uma janela de vocês, aí a gente volta para terminar esse conteúdo rapidinho e fazer algumas considerações sobre como vocês devem fazer a prova e anexá-la, certo? Vou tirar um print aqui de vocês. Tirei, tá bom? Coloque aqui. Só um instante.